Vamos para a quarta aula da disciplina de medidas elétricas do curso de eletrotécnica do IEMAC. Nessa unidade, a gente está vendo a unidade 3, almacenamento, instrumentações instrumentos eletromecânicos, princípio de funcionamento, bobina móvel, ferro móvel, eletrodinâmico e algumas características de instrumentos, especificações de medições e simbologias. Ok? Bom, aqui a gente traz algumas escalas, né, alguns medidores analógicos de alguns instrumentos, tá? E aí fica como o desafio de hoje listar as grandezas dos medidores acima. Ok? Boa pesquisa. Bom, medidas elétricas, né? Os aparelhos de medidas elétricas são instrumentos que fornecem uma avaliação da grandeza elétrica, baseado em efeitos físicos causados por essas grandezas. Tá? Então, assim, nós temos alguns princípios de funcionamento desses medidores, né, que efetuam essas medições. Princípio de funcionamento. Quanto ao princípio de funcionamento, né, nós temos os instrumentos eletromagnéticos, nós temos os eletrodinâmicos, os eletroquímicos, os dinâmicos. Né? Quanto às correntes, a gente tem medidores de corrente contínua e corrente alternada. Tá? E quanto à grandeza, a gente tem aí perímetros, voltímetros, ohmímetros, vatímetros, varímetros, fazímetros, frequencímetros, dentre outros. Bom, o nosso primeiro instrumento que a gente vai estudar é o instrumento de ferro móvel, tá? O instrumento dos instrumentos elementares. No campo de um ímã permanente, é montada uma bobina móvel. Tá? Então, aqui nós temos o ímã aqui. Nós temos aqui o ímã. Certo? Alternada com giratória alternada por uma corrente elétrica. A corrente é levada até a bobina por meio de molas espirais. Que desenvolve o conjugado de posição e deslocamento da bobina. Tá? A rotação da bobina, consequentemente, é a deflexão do ponteiro. Elas são proporcionais à corrente que está passando. Então, você tem aqui o ímã aqui, você tem uma bobina, tá? Uma bobina aqui, então tem um corte aqui nesse sistema aqui. Você tem uma corrente elétrica passando por aqui, tá? Que vai gerar um fluxo magnético aqui. Você tem uma mola, né? Uma mecânica aqui para poder impulsionar aqui no zero, fazer um sentido do zero, de medição. Tá? E quando estiver circulando uma corrente elétrica nesse circuito, vai induzir uma força eletromagnética que vai vencer a pressão dessa mola, e aí você vai ter um deslocamento, né, no sentido oposto do campo eletromagnético aqui. Ok? Então vai ter um deslocamento aqui do ponteiro. Então você tem aqui as bobinas, vai gerar um fluxo eletromagnético aqui dentro, e aí vai fazer com que esse eixo aqui ele faça o seu deslocamento circular, né, e consequentemente deflexionar o ponteiro do ferro móvel. Instrumento eletrodinâmico. Instrumento de medição eletrodinâmica consiste em uma bobina móvel, né, fixa. Essa bobina aqui é a bobina fixa, né, que é essa aqui. Essa bobina mais grossa, né, de uma espiral mais grossa, é a bobina fixa. Ok? E essa bobina aqui interna aqui é a bobina móvel. Essa aqui é a bobina móvel. Essa aqui é a bobina móvel. Ok? Que é ligado aqui. Então, nós temos aqui claramente um circuito de corrente, né? Por isso que ele tem uma espira um pouco mais reforçado. Tem uma corrente. E aqui eu tenho uma medição de tensão. Ok? Então, assim, nós temos um campo eletromagnético, né, gerado aqui pela corrente. Ok? E eu tenho um campo eletromagnético gerado aqui, né, pela tensão, né, na bobina móvel.
tem um campo eletromagnético aqui gerado pela tensão. Então, a corrente que alimenta a bobina móvel é levada e está no meio das duas molas espirais, né, simultaneamente. Então, essa mola espiral aqui, ela serve para centralizar aí o nosso ponteiro, né? Então, olha só, quando perante a passagem de uma corrente, perante a passagem de uma determinada corrente, as bobinas apresentarão a mesma polaridade e assim levarão o ponteiro à deflexão. Okay? A corrente que alimenta a bobina móvel é levada por meio de duas molas espirais simultaneamente. Ok? Bom, numa inversão do sentido da corrente do circuito anterior, ambas invertem o mesmo sentido da sua polaridade, né? Ambas as bobinas invertem, né? Você vê ali, elas estão diretamente ligadas. Então, se a corrente está circulando nesse sentido, ela vai estar com os campos eletromagnéticos tanto de tensão como de corrente, né, alinhados, né? E numa inversão você vai ter também a inversão e o ponteiro que ali é central, né? Ele pode ir para um lado ou pode ir para o outro lado, né? Dependendo do fluxo sentido da corrente. O instrumento ele pode ser utilizado tanto com corrente contínua, tanto com corrente alternada. Usado como amperímetro, né, ou como voltímetro, ambas as bobinas são ligadas em série perante as correntes muito elevadas, tá? São ligadas em paralelo. A principal aplicação deste é o nosso princípio do watímetro, né, que recebe o que? Tensão e corrente para fazer a medição de potência, né? Então, nós temos aqui a medição em watts, né? A medição desse tipo de instrumento em watts, tá? E nós temos aqui a nossa conhecida fórmula, né? É a potência que é igual à tensão, né? Que a gente está medindo, a corrente que a gente está medindo, vezes o cosseno do ângulo θ, né? Que é o nosso defasamento angular, ok? Do sistema trifásico. Então, assim, na medição de potências em corrente alternada, a potência indicada é a potência útil, né? Porque apenas aquela parte da corrente efetuará um trabalho. Ou seja, como eu estou medindo uma corrente real que está passando lá, a corrente que está executando o trabalho, tá? Então, você tem aí uma medição de potência útil, tá? Se estiver em fase com tensão, o nosso famoso watímetro, ok? Não é potência aparente, ok? Bom, instrumentos eletrostáticos. O funcionamento desse instrumento baseia-se na atração recíproca dos corpos eletricamente carregados, com polaridades contrárias, né? Então, você tem aqui um disco móvel, né? Um disco fixo, tá? E aqui um ímã de amortecimento das correntes parasitas, que é esse dispositivo aqui, para equilibrar aqui o sistema. Então, assim, uma mola atua no sentido contrário ao deslocamento deste, ok? Puxando o ponteiro para defletir para o zero. Os instrumentos destinam-se especificamente na medição de tensões elevadas, pois apenas estas são capazes de desenvolver um conjugado suficiente elevado. O instrumento pode ser utilizado tanto para a corrente contínua como para a corrente alternada. Então, nós temos aqui como princípio com polaridades, né, contrárias, né? Então, a gente tem aquele princípio do ímã, né? Que quando você tem os dois ímãs lá, né? O ímã aqui que você tem norte e sul, norte-sul, existe o que? Uma atração aqui, certo? Existe uma atração. E quando você tem numa configuração de ímã norte, por exemplo, existe aqui uma repulsão, né? Então, quando ele se repulsa, aqui nesse caso, nesse primeiro exemplo, o ímã ele tende o quê? Se mover mecanicamente, né? E colar um no outro. Esse aqui ele tende mecanicamente, em função da força eletromagnética que está exercendo aqui no meio, se afastarem. Logicamente
que essas polaridades aqui contrárias, né, elas fazem com que esse gere um deslocamento aqui do ponteiro e efetuar as devidas medições. O sistema de medição com fio térmico, tá? Neste instrumento é utilizada a dilatação de um fio fino, né, devido ao calor originado pela passagem de corrente. Tá? Fixa-se um fio de tração, né, esticado com a platina de irídio, estando o fio de tração ligado a uma mola. Né? Então, a gente tem aqui o ponteiro defletido no zero, uma mola estendida, né, para poder fazer a deflexão. Uma mola. Quando há uma dilatação do fio de tração, do fio térmico, a bobina se movimenta pela ação da mola. Então, quando eu tenho aqui o fio térmico, que há uma dilatação desse fio térmico, né, esse fio térmico ele dilata nesse ponto. Esse ponto que estava conectado aqui, vou chamar de ponto 1, vai para o ponto 2, aqui, vai para o ponto 2, e então ele desce essa peça aqui, né, e consequentemente gera um torque aqui, nesse sentido, e o ponteiro tende a fazer um reposicionamento aqui, efetuando a medição, ok? Bom, a instrumentação de bobinas instrumentos de bobinas cruzadas, né? Estes dois polos, você tem aqui bobinas cruzadas de ímãs permanentes, né? Então, são duas bobinas interligadas entre si, porém cruzadas, né? Ou seja, o início de uma com o final da outra, né? Como se fosse duas bobinas aqui. E aí você pegasse, fizesse uma conexão mais ou menos desse tipo. Aí você tem cada uma das bobinas ligada a determinada tensão. Por esta razão, uma das bobinas, né? Uma das bobinas inclui com certeza a força magnética perante o ímã permanente. Ou seja, em teoria, você teria aqui um ponto fixo aqui. Se você, vou chamar aqui de medição V1 e medição V2, tá? E aqui você tem um fluxo magnético aqui, né? E aqui você também tem outro fluxo magnético sentido contrário. Ora, se V1 for igual a V2, então o deslocamento desse ponteiro aqui é zero, né? Então eu teria aqui o ponteiro no centro, localizado na posição zero. Se V1 for maior do que V2, eu teria um posicionamento nesse sentido, falando aqui de forma hipotética, lógico, do ponteiro. E se V1 for menor do que V2, eu teria aí um direcionamento do ponteiro para esse sentido. Ok? Bom, se cada uma das bobinas estiver ligada com tensões diferentes, né, esta apresenta também campos magnéticos de intensidade diferentes, como resulta um campo mais forte. Então, assim, determina a tensão do corpo da bobina. Foi o que a gente acabou de descrever. Conclui que o instrumento de bobinas cruzadas apenas se destina à indicação de diferença de tensões em seu emprego. Obviamente, se você tiver no circuito, por exemplo, como a gente estava citando, V1 e V2, né? Se eu tiver, por exemplo, V1 igual a 220 volts e V2 igual a 210 volts, então nós teremos aqui uma situação que V1 é maior do que V2. V1 sendo maior que V2, eu teria um ponteiro defletido aqui, e aí eu teria, como aqui no ponto zero, eu teria aqui
uma diferença, né? Uma diferença na escala de tensão entre eles aqui de 10 volts, né? Então 10 volts seria a diferença entre essas duas medições aí, ok? Isso aqui é muito interessante para quando você vai fazer a função de proteção ou de controle da função de cheque sincronismo, que é a função pela tabela ANSI 25, em que você vai conectar duas fontes, né? Você vai fazer um paralelo de dois grupos geradores, por exemplo. Você tem aqui uma tensão de um lado, né? Uma tensão de um lado, e você tem aqui uma outra tensão do outro lado, e você quer paralelar, botar paralelas as duas tensões, né? Então, para fazer o fechamento desse contato, que pode ser um disjuntor, uma contatora, você precisa saber se essas duas tensões estão equivalentes, né? Estão iguais para você fazer o fechamento de sincronismo. E um instrumento desse aqui cairia bem para poder fazer isso aqui, logicamente, um princípio analógico para a gente entender como que os instrumentos funcionam. Bom, e aí como exercício de casa, né, a gente tem aqui uma escala do medidor, né, que a gente acabou de ver. E aí a gente tem duas perguntinhas aí para a gente responder e ficar para casa, ok? Muito obrigado, até a próxima.